Oi, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam em casa, espero que estejam se cuidando, né? Porque não estamos passando por um momento muito fácil. O número de casos da Covid tem aumentado significativamente nas nossas cidades vizinhas, principalmente em Itajubá, né? Estamos iniciando o ano de 2021, né? Este ano o PET, ele é bimestral, né? Então nós vamos trabalhar ele por bimestre. Esse volume 1, ele é uma volta aos conteúdos trabalhados o ano passado, né? Para ver o que ficou, o que aprendeu, o que precisa ser rediscutido. Por isso que mandar dúvidas, perguntar, questionar é muito importante mesmo estando distante, tá? Então o tema dessa primeira semana é América e África, que é o conteúdo que a gente trabalha no 8º ano, né? Então nós vamos começar a vendo aí na página 49 do PET de vocês essa relação que existe entre o continente americano e o continente africano. Vamos ver também as diferenças entre eles, né? Dentro disso, nós estudamos, e vocês devem memorizar, quais são os conceitos importantes para se compreender a estrutura, a formação de um país, como, por exemplo, o que é um Estado, o que é uma nação, né? Às vezes vocês vão falar assim, a nação brasileira. Ah, então nação são as pessoas, é o povo que vive no Brasil. É aquelas pessoas que têm um sentimento de pertencer àquele lugar, né? Exemplo, você pode não gostar de futebol, mas na Copa do Mundo, todo mundo veste verde e amarelo e vai torcer para o Brasil. Isso é uma nação, se une, porque fala a mesma língua, tem os mesmos costumes. Por isso que dentro de um único país, você pode ter ali várias nações, né? Como, por exemplo, a nação indígena. E aí fala também sobre a questão a importância cultural, né, de um país. E dentro disso, na página 50, vocês têm um esquema mostrando essa relação entre esses elementos, né? Fala sobre o povo, que são as pessoas que vivem num país, que tem algo em comum, né? Que é diferente de população. População são todas as pessoas que vivem em um determinado lugar. O povo não, o povo são aquelas pessoas que têm um sentimento de pertencimento. É esse povo que forma a nação. Então, o povo, quando ele se junta com a cultura, ele tem um território, que é uma área geográfica ocupada por essas pessoas, eles formam a nação. A nação, ela é governada por um representante. No nosso caso, os nossos representantes são eleitos, né, a cada 4 anos, por voto direto. Nós vamos às urnas para escolher quem a gente quer que nos represente. Isso vai ser igual a um Estado-nação, que é um país constituído de estados, certinho? E na página 50 vai falar um pouquinho de cada um desses dois continentes. Fala um pouquinho do continente americano, né? Que ele tem aí aproximadamente 42,2 milhões de quilômetros quadrados. Ele é o segundo maior continente do mundo, tá? Ele tem aí uma estrutura, uma formação bem diversificada da América do Norte para a América do Sul, né? O continente americano, politicamente, ele pode ser dividido em América do Norte, América Central e América do Sul. E culturalmente ou linguisticamente falando, ele pode ser dividido em América anglo-saxônica e América Latina, na qual o Brasil faz parte, certo? E depois fala um pouquinho do continente africano. A África tem 30,4 milhões de quilômetros quadrados, é o terceiro maior do mundo, tá? É um continente marcado aí pela fome, pela desigualdade social, pela exploração, né? Mas falando no lado positivo do continente africano, ele é extremamente rico em recursos minerais. O problema é que esses recursos são explorados por outros países, principalmente europeus e norte-americanos, como os Estados Unidos. O processo de colonização da África também foi devastador. Grupos rivais foram divididos ao meio e passaram a pertencer ao mesmo território. Isso faz com que até hoje o continente africano tenha aí uma disputa interior muito grande. É marcado também pela presença do deserto do Saara ao norte, certo? Para começarmos, vocês têm na página 51 dois mapas, né, que é importante vocês verem.
né? É importante vocês verem. Esse mapa aqui é o mapa da América, né? Esse aqui é o mapa político que divide a América, levou em consideração o aspecto político, né? América do Norte, América Central, América do Sul, e do outro lado, em América Anglo-Saxônica e América Latina, certo? E aí as perguntas são de interpretação de mapa. O primeiro é para vocês falarem quais são os critérios utilizados para regionalizar cada um desses mapas. A questão B é para falar sobre a localização do Brasil nessas duas regionalizações. Então, no mapa 1, o Brasil pertence à América do Sul. No mapa 2, o Brasil pertence à América Latina. A questão 2, vocês vão falar quais são os reflexos do processo de colonização que a gente observa na América Latina, né? Nas Américas, na verdade. Então, vocês vão falar assim, o que a gente percebe na América que é consequência do processo de colonização. Então, vocês podem citar a língua, né, alguns costumes, vocês podem falar que a América anglo-saxônica, né, Estados Unidos e Canadá, ela foi colônia de povoamento, os colonizadores vieram e se fixaram. Já a América Latina, ela foi colônia de exploração, eles vinham aqui e retiravam todas as nossas riquezas. A questão 3, vocês têm um mapa da África, mostrando aí uma das formas de regionalizar o continente africano. Aí vocês vão dizer qual é o critério utilizado para regionalizar a África, tá? Então prestem atenção que esse critério é o critério mais utilizado, como a gente utiliza do IBGE no Brasil. Então é o critério político, tá? Observem que nenhum país pertence a duas regiões, né? Então é respeitado aí o limite territorial de cada país. E é para vocês darem um título para esse mapa. Na questão C, é para vocês falarem quais outras formas, né? Ou qual outra forma eu posso regionalizar o continente africano. Essa questão, se vocês tiverem dúvida, não lembrarem, deem uma pesquisada, né? Porque a gente pode regionalizar de acordo com as religiões, de acordo com outros critérios, certo? Deem uma pesquisada, olhem no livro que tem muita informação sobre as formas de regionalizar o continente africano, tá? Uma delas é levando em consideração o aspecto cultural, a religião, tá? Que aí se divide em duas Áfricas. A questão 4, vocês têm uma charge, né, do continente africano e em torno dele vários países. O que isso quer dizer? Essa charge ela faz referência ao processo de colonização da África, que eu falei anteriormente nas questões, certo? Assim nós finalizamos a primeira semana. Os nossos contatos, Facebook, Messenger, WhatsApp e e-mail. Qualquer dúvida, estou à disposição. Se organizem para estar estudando, preparando um horário, um ambiente, né? E se precisarem, estou à disposição. Boa semana de estudo, até a próxima!